Bom, Bom dia, meu nome é Valdirene, sou professora do segundo ano do ensino médio IEJA e essa aula é sobre genética e eu estou abordando aqui a continuidade das ideias pré-mendelianas. Vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Mendel. Então, só recapitulando algumas coisinhas sobre ele, Mendel nasceu em 1822. Ele morava numa fazenda, só que ele não tinha a menor tendência em ser fazendeiro, ele tinha uma saúde muito frágil. E aí os pais acabaram enviando Mendel para a igreja, né? Ele se tornou um monge e ele estudava o dia inteiro, tá? Então ele estudava muitas questões de matemática envolvidas com ciência e ele estava num certo momento num seminário, né, onde ele teve contato com os trabalhos de Darwin. Então olha só, né? E ele percebeu que faltava alguma coisa ali para entender essa teoria do Darwin. E ele veio com isso encafifado na cabeça até que ele teve algumas ideias de cultivar ervilhas, que é uma planta que seria de fácil cruzamento, e ele queria tirar algumas dúvidas que ele tinha, tá? Então Mendel, né, de acordo com o vídeo que vocês assistiram ali, durante 8 anos ele ficou cultivando essas ervilhas. São mais de 8.000 ervilhas e características que o Mendel analisou. Ele anotava tudo. Então, toda a teoria do Mendel é baseada em dados. São dados que ele obteve ali. O Mendel apresentou seu trabalho em 1865. Porém, quando ele apresentou o trabalho dele na universidade, era sobre... ele chamava, né, a reprodução da ervilha pisum sativa. Então, quem foi na palestra do Mendel queria saber sobre o cultivo da ervilha, não queria saber como que as características hereditárias eram passadas, e tinha muito cálculo, porque a primeira lei de Mendel e a segunda lei são muitos cálculos, são probabilidades. Então, o pessoal não deu bola, achou aquilo nada a ver, né? O Mendel ficou extremamente frustrado. O trabalho dele ficou arquivado, foi publicado, né, nos anais, que é onde a gente publica esses trabalhos científicos, e o trabalho do Mendel ficou esquecido. Ficou lá, ele escreveu o trabalho e ficou. Ninguém mais viu. O Mendel se voltou, abandonou essas pesquisas na área de hereditariedade e ele se dedicou mais às questões matemáticas lá do mosteiro e se envolveu nisso. Ele morreu extremamente frustrado, porque ele sabia que tinha descoberto muitas coisas interessantes, mas ninguém tinha dado o devido interesse. Depois de mais ou menos 35 anos, os pesquisadores europeus redescobriram, acharam ali o trabalho de Mendel. E os caras devem ter falado: putz, meu, o que é isso, né? Então, todas as bases da genética que nós usamos hoje, praticamente 154 anos, nós ainda usamos as bases de genética de Mendel. O Mendel não tinha microscópio ainda, tá? Então, um dos maiores gênios da nossa humanidade, tá? Bom, então eu vou tentar explicar aqui esses quadrinhos aqui sobre o Mendel, né? Então aqui fala que o Mendel fez algumas experiências interessantes com ervilhas. Ele cultivava as variedades de ervilhas verdes, amarelas, lisas, rugosas, entre outras. Ou seja, ele cruzava, né? Ele cruzava o pólen dessas ervilhas e essas características. Então, ele queria saber o que ia nascer. Então, se ele cruzasse uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa, o que ia sair dali, né? Ele queria ter essas informações. Por quê? Porque ele via acontecendo coisas estranhas. Por exemplo, os filhos de pais calvos, as crianças vão nascer com calvície, né? Então, de onde vem a calvície? Então, se uma pessoa perde o braço, por exemplo, essa característica era passada para os seus filhos. Então, tudo isso eram questões que ninguém tinha resposta para isso. E o Mendel, então, fez esse trabalho aí, coletando mais de 8.500 ervilhas, analisando a altura, cor da ervilha, textura da ervilha, altura, ervilha anã. Foram 7 características que o Mendel cruzou e analisou cada uma. Então, de cada ervilha ali, ele tinha 7 características para analisar. Então, olha lá, para simplificar, vamos usar somente a textura da semente lisa e rugosa, tá? Então, tem esses 2 tipos de ervilhas.
Então, com muita dificuldade, o Mendel conseguiu obter sementes puras. Então, ele começou, antes de começar o trabalho dele, ele precisava de ter uma linhagem pura. O que é essa pura? Ele cruzando ervilha lisa com lisa, vai dar 100% lisa, tá? Então, ele fez vários cruzamentos até ele obter essa linhagem de sementes lisas, tá? Que ele chamava de pura. Por outro lado, ele precisava também obter uma linhagem de sementes rugosas, puras. Então, cruzando ervilha rugosa com rugosa, só vai nascer ervilha rugosa, tá? Então, ele levou um bom tempo para conseguir isso. Tudo bem? Bom, e aí ele conseguiu uma linhagem de semente lisa e uma linhagem de semente rugosa. Mas e se cruzar uma semente de planta lisa com rugosa, o que vai acontecer? Foi aí que ele fez. Então, ele pegou então uma linhagem 100% lisa e a outra 100% rugosa. E ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas puras, pura lisa e pura rugosa. Semente lisa pura com semente rugosa pura. Consegue imaginar no que pode resultar? Constatei que só apareceram sementes lisas. Agora, e se eu plantasse essas novas sementes lisas e autofecundasse essas plantas, ou seja, eu cruzasse elas com elas mesmas? Então, ele não teve nenhuma semente rugosa aí. Então, o que aconteceu com essa característica rugosa? Ela sumiu na primeira geração. Então, o que ele pensou? Então, eu vou cruzar essas filhas aí. Essas filhas do cruzamento de ervilha pura, lembra lá, lisa com lisa e rugosa com rugosa? Cruzou, saiu tudo lisa. O que ele fez? Ele autocruzou essas filhas. O que começou a aparecer na terceira geração? Apareceram algumas rugosas, mas a maioria era lisa. Opa, então o que aconteceu? Essa característica desapareceu aqui. Então os avós eram puros, liso ou rugoso. Os pais eram lisos, mas tinha alguma coisa de rugosa nesses aqui. E na terceira geração, então, apareceram as sementes rugosas. E aí o Mendel ele começou a pensar, como é que isso acontece? Então o Mendel, ele denominou fatores para as ervilhas. Então ele usou letras. Para aquelas ervilhas que estão, para as características que a gente chama de característica dominante, a gente usa letra maiúscula. E o que a gente chama de característica recessiva, letra minúscula. Então Mendel percebeu o que era recessivo nesse caso? As ervilhas rugosas, tá? Então a ervilha rugosa ele chamava de azinho, azinho, e a pura lisa era azão, azão. Vamos lá então. Constatei que só apareceram sementes lisas. Agora, e se eu plantasse essas novas sementes e autofecundasse? O que eu expliquei agora, tá? Para vocês. Acabei voltando aqui. Vamos lá, então. Planta rugosa pura, azinho, azinho, com a semente lisa pura, azão, azão. Lembrando que esses pais rugosos, o gameta masculino e o feminino, são azinho. Então, essa é uma planta rugosa, onde a planta... O gameta masculino era recessivo e o gameta feminino também. Por isso que ela era pura aqui, tá? A lisa, a mesma coisa. Um azão veio do gameta masculino e o outro azão do gameta feminino. Teve aquele cruzamento das puras que nasceram plantas lisas, todas lisas, só que elas eram híbridas, ou seja, tinha a característica rugosa, estava em algum lugar. E estavam onde? Em todos os descendentes. Só que a característica dominante era lá o azão da lisa. Então, o que acontece? Quando você tem a característica, o gene dominante, o recessivo fica escondido. Então, por isso que todas as ervilhas eram lisas, só que tinha um genezinho de ervilha rugosa aqui. Então, vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Então, olha só, o resultado dessas sementes eram sementes lisas, só que o gameta dela era azão, azinho, ou seja, ela era uma planta híbrida. Bom, com isso, ele apostou numa hipótese, né, de que cada indivíduo possuía 2 fatores para uma característica, que é herdado dos pais. Então, por exemplo, o seu pai passou para você um gene para a cor dos olhos, a sua mãe passou outro.
Se o gene da sua mãe era o recessivo, por exemplo, o gene para olhos azuis, e o do seu pai era o gene dominante para olhos castanhos, provavelmente você pode ter nascido com olhos castanhos. Mas tem uma pequena chance ali de filhos com olhos azuis. É a mesma questão aqui das ervilhas rugosas. A experiência seguinte foi cruzar os híbridos, azão-azinho com azão-azinho. A ideia é que esses fatores iriam se separar e cada gameta teria apenas um deles, ou o azão ou o azinho. Combinação desses fatores deveria então resultar em plantas contendo azão-azão, lisa, azinho-azinho, rugosa, azão-azinho ou azinho-azão, que é a mesma coisa, tá? Que a gente chama aí de heterozigoto, que eu pedi que vocês pesquisassem na aula passada, tá? Agora vamos lá. Vamos representar essas ideias do cruzamento dos híbridos, tá? Então aqueles híbridos, eles eram azão, azinho, eles foram fatores representes nos gametas produzidos pela planta 1. A planta 2, a mesma coisa, era o mesmo gameta. Eram plantas lisas, mas tinham uma característica rugosa. O cruzamento ele começa a ficar dessa forma aqui. Se a gente transportar esses gametas para uma tabela, a gente vai descobrir como podem ser esses descendentes. Então aqui a gente tem gametas da planta 1, azão, azinho. A gente separa isso aqui na tabela, tá? A planta 2, aqui ó, ela é azão, azinho também. E esses 4 descendentes aqui são as probabilidades. Cada retângulo desse equivale a 25%. Então, vamos lá. Eu cruzando azão com azão, o que eu tenho aqui? No primeiro quadrinho, azão, azão. Azão, azão é uma planta lisa, pura. Segundo, eu cruzo o azão com o azinho. Eu vou ter o quê? Azão, azinho. Mesmo tendo gene para a planta rugosa, o que aparece aqui é a característica dominante, que é a planta lisa. A gente chama de heterozigoto. Aí eu tenho aqui um azinho com azão. A gente sempre coloca o azão na frente, tá? Então vai dar azão, azinho. Então o que eu tenho aqui? Dois quadrantes com heterozigoto, ou seja, 50%. E por último aqui, azinho, azinho, que seria uma planta pura, rugosa. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter quantos por cento de semente lisa? 75%, porque são 3 quadradinhos, azão, 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 azinho, azão, azinho. Todas elas são lisas, tá? E eu tenho um quadradinho aqui de azinho, azinho, 25%. Bom, azão, azão, a gente chama de homozigoto dominante, homo igual. Então, azão, azão, 2 zigotos iguais. Azão, azinho, heterozigoto, zigoto diferente. O azão é planta lisa, o azinho é planta rugosa. E eu tenho aqui 25% de chances de eu ter o zigoto azinho, azinho, que é planta pura rugosa. Então, a gente pode falar que cada quadrado equivale a 25%, num total de 100, ou cada um equivale a 1/4. Dependendo do exercício que vocês forem fazer, pode aparecer em proporção ou porcentagem, tá? Com base no resultado do cruzamento dos híbridos, qual a porcentagem de sementes lisas e semente rugosa nos meus experimentos? Eu já falei para vocês. Resposta: 75% de semente lisa, 25% azão-azão, homozigoto dominante, e 50% azão-azinho heterozigoto. Isso dá um total de 75%. E 25% de sementes rugosas, que é azinho-azinho. Aquelas características que passam de forma totalmente ou quase inalterada para a composição do híbrido e que por isso mesmo passam a representar as características híbridas em si, serão denominadas dominantes, enquanto aquelas que se tornam latentes na combinação serão denominadas recessivas. A razão da escolha do termo recessivo se deve ao fato de que as características assim designadas recuam para um segundo plano ou até desaparecem por completo, porém tornam a aparecer de forma inalterada na descendência. Aqui é um trecho aí do livro do Mendel, uma obra espetacular. Aqui eu tenho uma outra representatividade dessa primeira lei de Mendel, tá? Aqui a P é a primeira geração, que foi o cruzamento lá das sementes puras lisas com puras rugosas. Ele cruzou, só saiu semente lisa, lembram? O que ele falou? Eu vou cruzar esses filhos aqui para ver o que aconteceu. E aí ele cruzou a geração F1, né?
chamada de segunda geração. Ele cruzou azão azinho com azão azinho, lisa com lisa, só que tinha um gene recessivo escondido aí. O que ele obteve? Ele obteve, então, um quarto azão azinho, que a gente chama de semente lisa. Desculpa aqui, gente, mas fica aparecendo essa porcaria que eu não sei nem como é que tira. Aí o Mendel obteve também 2 quartos de azão azinho, que é semente lisa também, porém heterozigoto, e 1 quarto rugosa. Então, 1 quarto equivale, nesse caso, a 25%. Bom, e se cruzarmos uma planta lisa, azão-azão, homozigoto dominante, com uma rugosa, azinho-azinho, homozigoto recessivo? Olha lá, foi o que ele fez. Foi o cruzamento do Mendel. Desse jeitinho, eu fiz aqui para vocês verem da forma que a gente pode fazer os exercícios, tá bom? Que eu já expliquei. Aqui eu fiz alguns exercícios que eu passaria para vocês em sala de aula, tá? Então pense, se cruzávamos uma planta lisa, homozigoto, azão-azão, com uma lisa, heterozigoto, azão-azinho, o que vai resultar aqui? Olha o que eu tenho aqui. Azão-azão, azão-azinho, azão-azão, azão-azinho. Todo mundo aqui é lisa, só que 50% delas tem o gene recessivo, tá? E uma outra situação aqui, se a gente plantar uma planta rugosa, azinho-azinho, com uma planta lisa, azão-azinho, o que vai acontecer? Olha lá, eu vou ter 50% de planta lisa, mas não pura, azão-azinho, né? E 50% de ervilhas rugosas. Isso aqui, gente, a gente pode transportar para a cor dos olhos, que é uma coisa mais fácil de você entender. O azinho-azinho seria um olho azul. O azão-azinho seria um olho castanho, por exemplo, tá? Então, uma pessoa com olho castanho, em sua grande parte, ainda mais se for um castanho claro, ela vai ter esse gene recessivo, que ela pode levar aí. Então, no caso, um casal desse tem uma chance maior de ter esse filho com olho azul, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.